alguns motivos que podem levar à modificação da competência. Vamos analisá-los. Primeiro motivo de modificação da competência: a incompetência relativa não arguída. Vejam, incompetência relativa, nós já vimos esse caso. É o caso da competência territorial errada ou o valor da causa, que a pessoa pode ajuizar tanto uma justiça quanto na outra. Então, incompetência relativa não arguída acaba, então, prorrogando a competência, torna o juiz que era incompetente competente. O outro caso de modificação da competência está no artigo 112, parágrafo único, e no 114. É aquela questão do foro de eleição decorrente de contrato de adesão. Se o juiz não declina, se o consumidor não argui na exceção de incompetência, então aquele juiz do foro de eleição do contrato de adesão acaba tornando-se competente. Vamos agora analisar a modificação da competência justamente pela conexão e pela continência. Antes de analisarmos a modificação da competência pela conexão ou continência, vamos conceituar o que é conexão e continência. Conexão, na verdade, é quando eu tenho ou a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido em ações. Vejam, eu tenho ações que têm em comum lá a causa de pedir ou o pedido. E a continência? A continência é quando eu tenho de identidade entre ações as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Mas os pedidos são diferentes. Por quê? Porque o pedido de uma ação é mais abrangente do que o da outra ação. Eu costumo dizer o seguinte, que na verdade, essa conceituação, essa diferenciação entre conexão e continência, ela serve para ser cobrada em exame de ordem, enquanto conceito, enquanto decoreba. Porque na hora de analisar a modificação da competência, esses conceitos do que é continência, do que é conexão, não são de maneira alguma relevantes. Aí você deve estar pensando assim, mas então o que é relevante para eu tratar essa questão da modificação da competência na conexão ou na continência? Veja, se eu estou diante de conexão e continência, eu vou ter ações que eu devo ou que eu posso reunir para que tenha uma decisão conjunta. Imaginem assim, o caso de um acidente de veículos, que é um caso bem corriqueiro. Vocês imaginem que ambos envolvidos no acidente resolvem entrar com uma ação. Imaginem aquele caso lá de A e B. A diz, não, foi o B que bateu no meu carro. O B diz, não, foi o A que bateu no meu carro. E ambos ajuizam a ação. Vejam, são ações que, se cada um ajuizar no seu foro, serão reunidas. E por quê? Porque vocês imaginem se o A ganha no foro dele e o B ganha no foro dele. Quem é que ganhou afinal? Eles vão compensar títulos? Não há como. Então, vejam, a conexão e a continência vão levar à reunião de ações, ou porque podem ser reunidas ou porque devem ser reunidas. E aí, qual é o critério? Importa saber a diferença de conexão e continência? Não. O critério para reunião de ações por conexão ou continência está ou no artigo 219 do CPC ou no artigo 106 do CPC. Vejam, o artigo 219 ele vai tratar daquela reunião de ações quando as causas se processam perante juízes de competência territorial diversa. Vamos ouvir o que diz o artigo 219. Código de Processo Civil, artigo 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa, e ainda, quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. Vejam, quando o artigo 219 diz assim, torna prevento o juízo, ele está falando do quê? Daqueles casos que eu vou reunir ações que correm perante juízes de competência territorial diversa. Vamos analisar o exemplo. Vejamos o exemplo. Em razão de acidente de veículos, Maria propõe uma ação contra João na cidade do Rio de Janeiro. A distribuição aconteceu no dia 3 de novembro de 2004. O primeiro despacho ocorre em 5 de novembro de 2004 e João é citado para o processo de Maria em 15 de dezembro de 2004. Em decorrência do mesmo acidente, João também ajuiza uma ação contra Maria, mas no Foro de São Paulo, pois a ação pode ser ajuizada tanto no local do acidente quanto no foro do domicílio. João ajuiza a ação no dia 8 de novembro de 2004. Ele ajuiza mais tarde do que Maria. O primeiro despacho ocorre no dia 10 de novembro de 2004, dias após o despacho da ação proposta por Maria. Maria é citada no dia 10 de dezembro de 2004, para o processo de João. Vejam, Maria é citada primeiro que João. João foi citado dia 15 de dezembro de 2004 e Maria no dia 10 de dezembro de 2004.
Assim, as ações serão reunidas em São Paulo, perante o juízo que obteve a primeira citação. Agora vamos a um segundo critério aqui. Imaginem que João e Maria tivessem ajuizado a ação no foro do local do acidente. Imaginem que o acidente tenha ocorrido no Rio de Janeiro. Aí é o segundo critério de modificação da competência. Vejam, como é que eu vou fazer a reunião de ações quando eu estou perante juízes com competência territorial igual? Vamos ao exemplo no quadro.